A ascensão da extrema-direita no Brasil em 2026. Esse é o nome do vídeo. Nós fizemos há 12 dias atrás, agora 13 dias, o vídeo A Queda do PT e a Ascensão da Direita no Brasil, em que nós falávamos que os olhos do monstro, no caso Donald Trump, estavam voltados para o Brasil e que ele iria fazer de tudo para destruir a política brasileira, para tirar Lula do poder. E aí agora, como todos viram, houve uma reunião do BRICS. Essa reunião do BRICS não teve os maiorais das principais potências. Xi Jinping, eu acho que é o nome desse, que é justamente da China, grande, é o homem que pode bater de frente com os Estados Unidos, e nem a presença de Donald de Trump, de Putin, aliás. E eu achei tudo muito estranho, porque Xi Jinping simplesmente tem algo mais importante lá na Índia do que essa reunião do BRICS. E aí iria para a Índia e mandou um representante. Ao meu ver, aquela reunião deveria ter sido cancelada. Mas no Brasil e Lula na frente. E aí no dia mesmo da reunião, Donald Trump mandou um recado para o governo brasileiro. Essa história contra Jair Bolsonaro e sua família já chega. Parou, acabou. E a resposta do governo brasileiro, de Lula principalmente, foi abre aspas. Não sei como é que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos da América se presta ao desserviço de estar nas redes sociais ameaçando os países soberanos. Fecha aspas. E deixou também bem claro que o Brasil é soberano, que as leis do Brasil precisam ser cumpridas. E aí o Laranjão respondeu tarifando. Não em 10%, como ele fará, como disse, a partir do dia 1 de agosto, não em 10%. 10% é para o restante dos países, daqueles que estão mais tímidos, daqueles que não avançaram tanto, não é? Mas para dar exemplo, 50% de tarifa em cima do Brasil, o que vai encarecer muita coisa. E Lula já respondeu do jeito dele. Vai tarifar também os Estados Unidos em 50%. E Donald Trump já disse que o que Lula colocasse ele botava mais em cima. Então essa vai ser uma guerra que somente os mais pobres, eu e você, nós poderemos sair perdendo. Porém, vamos consultar para esse vídeo a ascensão da extrema-direita no Brasil em 2026 para ver como essas coisas vão ficar. Primeiro, a gente vai olhar um baralho cigano lindo, que é este aqui. Neste baralho cigano, a gente vai buscar, não é? A gente não trabalha com as cartas viradas, então toda carta que está aí virada, a gente vai desvirar, né? Donald Trump, né? O que tem de destino desse homem, né? Vamos dar uma olhada. Estamos falando do genocida, que junto com Benjamin Netanyahu invadiu a Palestina, e está praticando horrores que a gente vê todo dia pela internet. Então, Donald Trump, destino dele. Nós temos aí uma mulher
um cavalheiro. Vamos pegar aí 9 cartas. Uma mensagem. 1, 2, 3, 4. As nuvens. 5. O navio. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Os caminhos abertos. 7 e 8. O coiote. O 8. E aí, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem, a gente deu uma olhada para a gente ver o que estava aí para acontecer aí em relação a esse homem. Nós temos aí a primeira dama em relação a ele, o cavalheiro, as cartas, né? As cartas que ele escreve, né? Que intimidam os países. Mas nós temos aí uma viagem de algum embaixador, ou ele mesmo ao Brasil, ou Lula para os Estados Unidos da América. Eu não acredito. Né? Eu creio que é a vinda dele até aqui, porque na Casa Branca Lula seria completamente humilhado. E aí nós temos, né, a raposa e o dinheiro. Então, não tem nada para acontecer de estranho com Donald Trump, né? Então, assim, quem estava esperando acontecer alguma barbaridade com ele arrasta para cima devido aos problemas com o Irã, com aquele povo kamikaze suicida, mas a gente não está vendo nada. Então, né? E a gente vai olhar o Lula, tá? Esse parágrafo aqui. 9 cartas aí para a gente ver o Lula. E já tem aí seus 80 anos, eu acredito. E que essa luta, né, nesse momento, com o Donald Trump, pode vir a desgastá-lo muito em relação às eleições de 2026. Então nós temos aqui a viagem. Ó, saindo de novo o cavaleiro. A chave. Então, Lula não faz nada sem que não tenha mais na manga. Lula é um extremo jogador. Então, 1, 2, 3. A casa, a chave da casa, que nesse caso seria a chave da casa que é o Brasil. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. O amor, o fato de despertar o verdadeiro amor patriótico, porque todo esse povo que torce aí pela direita também será atingido pelo que o Eduardo Bolsonaro conseguiu chamar a atenção dos Estados Unidos para o Brasil, prejudicando a economia brasileira e todo mundo, tanto aqueles que torcem por Lula, aqueles que votam em Lula, como eu, e também os outros, né, os bolsonaristas, vão sentir na pele, vão sentir no bolso, não é? O peso do seu patriotismo, entre aspas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, estamos falando de Lula. 5, 6. As grandes montanhas. Vamos ver o que tem aqui. 7. O homem, né? O homem é que nem pedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós temos aqui 8, que é a carta. Deixa eu ver que carta é essa. Muito super colorido aí. Deixa eu ver, colocar o óculos. Estrada ou caminho. Caminhos abertos. Então, quem espera que o Lula vá ser hospitalizado como Jair Bolsonaro toda vez que chega perto de um julgamento. Quem espera que o governo brasileiro vai afrouxar, que não tem cartas na manga, então vocês vão ver uma grande réfrega, né? Uma grande ação patriótica.
muita coisa, se isso continua, né, realmente pode vir a quebrar muitos donos de lojas e tudo. E nós vamos dar uma olhada e agora com esse pequeno baralho, nós vamos dar uma olhada como vai ser essa relação, né? A gente prevê, a gente olhando, a gente prevê que vai ser péssimo. Mas a gente agora vai olhar se tem aí alguma forma, né, de superar esse problema diplomático, porque o governo dos Estados Unidos quer simplesmente que Jair Bolsonaro seja livre, assim, livre, acabou. Tudo que fez, então vamos dar uma olhada. E a gente olhando aí a relação, né, Brasil e Estados Unidos da América. Você está no canal Filhos de Lúcifer. Eu sei que muita gente, né, e agora o país completamente cristão, mas Lúcifer para a gente, né, que é iniciado nele, é o portador da luz, é aquele que traz a luz. 1, 2, 3. Temos aí 4 os livros, diplomacia, né? 1, 2, 3, 4. 5, uma mudança. 6, ó, 7 e 8. Então nós estamos vendo aí um momento que o Brasil precisará passar, não é? Não vemos nenhum mal acontecendo em relação à saúde de Donald Trump. Então aqueles que esperam que ele vá de arrasta para cima, etc. Então essas pessoas podem perder a esperança e o mesmo não vai acontecer com Lula, que parece que se revigora, né, a cada réfraga, a cada batalha, né? E agora vamos ver o Brasil, o povo brasileiro, nesse momento extremo, né, em que um país de terceiro mundo enfrenta um império, né? Vamos ver aí o povo brasileiro. Você está no vídeo A Ascensão da Extrema Direita em 2026. Eu não coloquei um ponto de interrogação, porque esse era o tema que eu simplesmente dizia antes de abrir as cartas. Vamos dar uma olhada para o povo brasileiro. Então, a gente vê claramente aqui, ó, que o patriota arrumou lá, né? Tô falando de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, para prejudicar a economia brasileira aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Vocês dão uma olhada aqui, ó. O rato, a âncora, a mulher, os pássaros, o homem, o cavalheiro, a má sorte e morte. Então, temos 8 cartas, eu vou tirar somente mais uma. Então, nós estamos vendo que será para o Brasil, e eu não estou vendo nenhuma medida diplomática aparecendo, e o que eu estou vendo é um momento, como diz os jovens, tipo a pandemia que nós passamos, né? Estamos vendo muita coisa quebrando, muita empresa fechando.
estamos vendo muito desalinho, que será a forma, né, desses aumentos das sanções contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes sofrerá essas sanções. E agora não vai ficar somente Alexandre de Moraes, mas devido a Lula, nós também brasileiros no meio disso aqui, ou seja, até o fim do ano, a gente vai passar por situações, né? Quem tem seus negócios, eu digo o povo da esquerda e o povo da direita, não é? Porque também tem muito lojista que é da direita. Haverá muitas greves, greve de caminhoneiros, greve disso, greve daquilo outro. Haverá falta de abastecimento em farmácia, supermercado, né? Porque tudo depende aí do dólar, tudo depende do petróleo, tudo depende do dólar. E é isso que podemos ver em relação ao Brasil. E aproveitando as mesmas cartas, a gente vai ver também o que é que os Estados Unidos, né, vão ganhar com isso, né? O que é que pode esperar dessa refrega com o Lula? Então, vamos dar uma olhada. A gente já viu que no Brasil vai ser foda, e aí agora a gente vai ver nos Estados Unidos da América como vai ser, né? Nós temos aí a expulsão dos imigrantes, né? 3, 4, Lua, estamos aqui. Isso é uma carta de ascensão, né? 2, 3, 4, 5, 6, um corte, tá vendo? 7, a carta 6, as nuvens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a última, 9. Bem, o correto era você enfrentar gente do seu tamanho. Nós estamos vendo, sim, os Estados Unidos da América abalados, mas não tanto quanto o Brasil, né? Então, o que a gente vê são as tensões aumentando entre Brasil e Estados Unidos da América. E o que é que eu acho? Eu sempre quis falar isso. Eu acho uma coisa interessante. Eu sempre vi as grandes potências estão de olho na riqueza do Brasil. Sempre a França teve um tempo aí, no período aí de Jair Bolsonaro, a França de olho na Amazônia. E a gente vai ver qual país que pode ajudar o Brasil nisso e se vai ajudar. Lembrando que toda carta que tiver virada de ponta cabeça, a gente vai deixar corretamente. Então, eu vou escolher uma carta que represente o Brasil, então, e a gente vai ver as verdadeiras intenções, né? Vamos dar a casa, pronto, essa casa, eu achei bonitinha a casa, que é a nossa casa, pronto. Quais as intenções, né, desses países que eu particularmente vejo que Donald Trump queria mamar na Ucrânia, os peitinhos da Ucrânia, e não deu certo. O Biden doou 500 bilhões de dólares para a campanha bélica de Zelensky contra a Rússia. E depois, como todo mundo sabe, quando Donald Trump entrou no poder, resolveu
que queria aquele dinheiro de volta, era um empréstimo. Então, como Zelensky não cedeu, e aí tinha a Rússia no meio, e a Rússia é uma potência nuclear, e parece que os Estados Unidos meio que largou de mão. Mas quem é que vai ajudar o Brasil? Então vamos dar uma olhada nos países. E nem vou falar dos países dos BRICS, né? Eu vou ver, por exemplo, a China. Qual a verdadeira intenção da China, né? Se a China vai ajudar o Brasil. Eu vou colocando aqui uma, duas, três, quatro. Depois eu vou mostrar para vocês. 5, 6, 7. Então, temos aqui a nossa casa. Temos os enamorados. Temos a carta 6 de paus. E o que a China mais sabe fazer? Se fingir de cego. Né? Porque a China também cobiçava muito e cobiça muito a questão agropecuária, né, do Brasil. Tem que alimentar milhões de chineses, né? E aí nós temos o As de Paus, o que a espiritualidade comenta, a Rainha de Paus, a carta da justiça e o olho em relação ao dinheiro, né? As grandezas do Brasil. Então o que nós temos aqui, são duas cartas que se parecem muitas. Parecem as mesmas, aliás. Diga aí. Então, se você está esperando da China uma grande salvação, possa ser que de fato aconteça. Porque nós estamos vendo aí a carta do 10 de ouros. Né? E a proximidade da China com o Brasil, mas também com os interesses. E o Brasil se aproximou muito da Rússia. Vejamos o interesse da Rússia, né, no Brasil. Então, Rainha de Espadas, sua carta aqui é uma carta muito fria, né? A carta da pobreza. E aí ele, o Putin, que reina como imperador, né? 26 anos aí é imperador. É o manda-chuva, né? E todos seus oponentes são descartados. Nós temos aqui 4 de ouros, a economia, 1, 2, a rainha, nós temos aí a rainha de ouro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por fim 7. Quer dizer, essa situação que o Brasil vai passar beneficia a Rússia. Os negócios entre Rússia e Brasil vão crescer bastante e entre a China e o Brasil vão crescer bastante, só que o Brasil vai estar fragilizado, né? Então eu vejo sim a Rússia e vejo sim a China. A China é extremamente fria e a Rússia extremamente esperta, né? Putin é extremamente esperto. Então você não pode esperar muitas grandes coisas, não tem uma salvação. E aí nós vemos nenhum problema na saúde de Donald Trump, nenhum problema na saúde de Lula, ou seja, parece que Lula se revigora com isso. Donald Trump adora isto aí. A briga vai ser grande.
vai ser um quebra-quebra financeiro, como foi na pandemia no Brasil. Em relação ao Brasil e Estados Unidos, nem tanto. A gente vê que os Estados Unidos têm ainda como se manter, não, o império tem como se manter, e é isso que nós estamos vendo. Agora, para concluir, vamos perguntar, aproveitando isso aqui, vamos perguntar o destino de Alexandre de Moraes, porque o do Brasil a gente já viu e as sanções em cima de Alexandre de Moraes são terríveis. E aí vamos ver Alexandre de Moraes nessa situação. Ó. Ó, raposa. O sol. Finanças. Uma, duas, três, quatro. A magia. Ou chicote. Uma, duas, três, quatro, cinco. A foice. 6 e 7. Olha, não vai dar para Moraes. O que eu vejo aqui é o que vocês estão vendo, não é? Esses caras já tentavam contra a vida de ministros e tais. Esses caras, quando eu falo, são chamados patriotas. Já atentavam contra a vida desses homens. E agora, com a força de Donald Trump, o que nós estamos vendo aqui é um ataque sem precedentes ao ministro Alexandre de Moraes. O camarada pode simplesmente passar dessa para melhor. O Brasil passará por dias terríveis. Então, essas cartas foram colocadas para os filhos de Lúcifer. Eu conjuro os filhos de Lúcifer que se afastaram da casa para que se aproximem, como fizemos aí na pandemia, para fazer magia de proteção, para a gente fazer os jogos, tarô, baralho cigano, né, os mapas, tudo direitinho. Convidamos você que está distante a entrar em contato conosco, você que mora no Brasil. 81993933813, porque será um período de muita depressão, período de muita ansiedade, um período de muito desgaste. E você precisa proteger, né? Eu digo a sacerdotisa da minha casa, que está um pouco distante, né? Aos iniciados, aqueles que se iniciaram em Lúcifer, em Baal, que dê uma olhada maior para isso, para que nós possamos passar por essa nuvem negra, por esse túnel escuro, quase sem luz no fim, de uma maneira digna, segura espiritualmente, para que nós não sucumbamos à ansiedade, como eu falei, à depressão, para que não possamos vir a fazer coisas que a gente não deve e se arrepender lá na frente. Né? Como é a questão de buscar agiotas, como é a questão de se fazer o que não deve, porque o que a gente está vendo é uma batalha insana entre um país de terceiro mundo, que é o Brasil, e um grande império, tanto político como militar, que é os Estados Unidos da América. Donald Trump já deixou claro que perdeu o dólar, porque ele pensa claramente que o BRICS é um ataque ao dólar, claramente, e que o dólar não pode perder esse padrão. Seria como perder uma grande guerra. Então,
para mim, ele já disse tudo. Não é? Para um bom entendedor, meia palavra basta. O que nós esperamos é, como brasileiro, como cidadão, um brasileiro que não vai usar a bandeira verde e amarela porque não vai se misturar. A gente não vai se misturar com esse povo que fez do verde e amarelo meme e que agora estão se vestindo de novo para novos memes, porém com o apoio de um império. Então, gente, são momentos difíceis, de dificuldades enormes, de violência contra os ministros e nós vimos aqui a perda de Alexandre de Moraes. E será um momento histórico e inesquecível. A menos que Lula volte atrás, que o Supremo, em relação a tudo que aconteceu com Jair Bolsonaro, deixe para lá, que Jair Bolsonaro se torne elegível e que tudo volte a ser como antes. Este é o vídeo Ascensão da Extrema-Direita no Brasil em 2026. E no próximo vídeo, se vocês acompanharem, quero que vocês dêem o like, que vocês compartilhem, a gente vai ver o destino de Jair Bolsonaro. Vamos ver se, através de Fux, eu acho que é o nome do ministro lá, se ele se torna elegível, se ele disputa as eleições do ano que vem, se ele vai ou não preso. Nós vamos ver o destino de Jair Bolsonaro, que passa agora por uma grande mudança que ninguém esperava, que é os olhos do demônio protegendo. Eita!